Estamos de volta com o segundo bloco da nossa entrevista com o professor, doutor Eduardo Alexandre do Nascimento, sobre neoliberalismo, o que representa para a economia mundial, suas principais características e os efeitos na economia e na sociedade de países como o Brasil, a nova classe trabalhadora e a relação do neoliberalismo com o totalitarismo. Eduardo, o discurso neoliberal convence o cidadão de que é o melhor modelo para a economia e de que o cidadão pode mesmo ser o empreendedor dele mesmo? É, essa é uma questão muito interessante, né? Porque, assim, o neoliberalismo, ele tem, de fato, um forte poder de convencimento, apesar de ter um histórico é, de fracassos, né? E de consequências sociais brutais, mas ainda assim ele tem um forte poder de convencimento, porque, assim, numa guerra ideológica, certo? O ideário neoliberal ele vai prevalecer, né, mesmo contra os fatos, por quê? Porque ele é um ideário que ele emana das elites, certo? E as elites têm recursos, né? E têm em suas mãos também os meios de comunicação, certo? Então, é, essas ideias, né, de que o cidadão ele pode prescindir das proteções clássicas, né, do trabalhismo, certo? Como carteira assinada, como os direitos trabalhistas, né? Como os serviços públicos, né? E se tornar um empreendedor de si e deixar de depender das proteções sociais dadas, né, pelo poder público, pelo Estado, né? Essas ideias, elas são difundidas, né, de forma muito intensa, né, nos meios de comunicação, certo? Tanto na TV, como na internet hoje, né? Então, a gente tem uma profusão muito forte dessas ideias, né? Essas ideias estão nos cercando de todos os lados, entendeu? Por exemplo, quando eu disse lá no começo que o neoliberalismo quer que a gente se enxergue como empresa, certo? E que a gente se enxergando como empresa esteja todo o tempo investindo em nós mesmos, certo? Se você perceber, certo? Isso está por todo canto, certo? Você liga a televisão, você vê isso no jornal, você vê isso numa propaganda, certo? Quem acompanha o debate político nas redes sociais também vê isso todo o tempo no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Então, estamos sendo bombardeados o tempo todo com essas ideias, que são ideias muito atraentes, né? À primeira vista, porque assim, ó, você não precisa ser um empregado, né? Você não precisa depender, por exemplo, de um direito trabalhista. Você pode ser seu próprio patrão, né? Ser uma empresa de si, certo? Então, você tem que pensar assim, você tem que investir em si, no seu corpo, no seu capital cultural, certo? Você tem que estabelecer suas metas, correr atrás, e aí os caras vão dando exemplos, olha, fulano conseguiu, Beltrano conseguiu, entendeu? E aí as pessoas embarcam, né? Porque isso é uma espécie de pregação, né? E é uma pregação, certo? Que ela é praticamente ubíqua, porque ela está em toda parte, certo? E os indivíduos embarcam. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí a derrocada dos motoristas de aplicativo, mas quando eles começaram, eles, munidos desse discurso, diziam muito, não, eu estou dirigindo esse carro aqui, mas eu agora sou, né, o meu próprio patrão, eu sou uma empresa, sou um empreendedor e tal. E olha a situação na qual eles se encontram agora, né, com esse combustível aí, né, altíssimo, entendeu? Então, assim, é um discurso muito encantador, certo? Mas, só para fechar a questão, lembrando que, assim, quando o indivíduo, o trabalhador como ele, embarca nisso,
certo? Ele está deixando de lado todas as proteções do assalariamento clássico, né? Porque, por exemplo, o cara que está pilotando lá uma moto de aplicativo, né? E ele acha porque ele tem mais liberdade ali, mais flexibilidade, e que ele pode ter 2 ou 3 empregos, mas ele não tem aquelas proteções clássicas, se ele sofrer um acidente, ele fica desamparado, certo? Muitas vezes ali ele não tem um seguro-desemprego, não tem uma previdência social, não tem um FGTS, certo? Então, é uma situação muito, muito complicada, certo? Eduardo, os dados do IBGE apontam para 14 milhões de desempregados e aproximadamente 24 milhões de trabalhadores autônomos. Isso foi o último dado levantado pelo IBGE. Como definir essa nova classe trabalhadora no atual modelo econômico? Vamos lá. Esses dados são dados bastante importantes, né? E assim, primeiro a gente tem que tirar da cabeça, né, a ideia de que assim, a gente está numa crise e uma das consequências dessa crise é o desemprego alto, né? Como se isso fosse, vamos dizer assim, algo não planejado, né? Não pensado. Na verdade, essa taxa de desemprego que temos hoje, certo? Ela é ótima, certo? Para o patronato. Por quê? Porque uma taxa alta de desemprego, certo? Ela dá mais força ao patronato e enfraquece o trabalhador, né? Enfraquece o trabalhador, enfraquece suas lutas, enfraquece suas organizações, como os sindicatos, como os partidos, né, mais ligados à classe trabalhadora, certo? Porque o trabalhador é colocado numa situação que ele, muitas vezes, tem que optar, né, pelo trabalho precário, porque se ele não pegar o trabalho precário, ele fica numa situação muito difícil, inclusive que pode comprometer sua própria existência, né? Então, ele perde força de reivindicar, perde força de lutar. Então, é necessário ter uma taxa relativamente alta de emprego, né? Então, a meu ver, isso é pensado, né? Isso é estratégico, certo? Inclusive, né, isso consta nos manuais das elites, né? De enfrentamento da classe trabalhadora. Você gerar uma crise para você ter desemprego alto para poder atacar direitos trabalhistas, certo? Você não consegue atacar com eficiência direitos trabalhistas se você tiver pleno emprego, certo? Se você tiver um trabalhador que tem alternativas, certo? Ok? Ok. Eduardo, para que lado essa nova classe trabalhadora tende a pender numa eventual explosão de crise social ao ponto de levar à ruptura do sistema? Essa nova classe trabalhadora, ela tende a pender para a esquerda ou para a direita? Para onde Olha, você acha que vai esses milhões de trabalhadores e milhões de autônomos numa explosão de uma crise que represente uma ruptura desse sistema? olha, a gente tem um exemplo recente, né? Que é o exemplo do Chile, certo? O Chile recentemente passou por um momento de convulsão bastante importante, né? E aí, assim, a demanda, certo, do movimento chileno era por uma constituição mais progressista, né? E garantisse alguns serviços, certo? Alguns serviços básicos, certo? E a elevação da qualidade de vida, do bem-estar social da população, certo? Suplantando, né? A Constituição, ou pelo menos o que ainda estava nela, é do governo Pinochet, certo? Eu quero crer, eu quero acreditar que um evento dessa natureza, nesse atual contexto, ele penda
mais para a esquerda e para a luta, né, por melhores condições de trabalho, por salários mais dignos, certo? Por mais direitos sociais, certo? Eu quero crer nisso, até porque, assim, a revolução ou a revolta, né, populista que pendeu para a direita, né, ela vem ali do impeachment de Dilma, certo? 2017, depois a vitória de Bolsonaro, e agora é um movimento que está arrefecendo, sabe? Porque eu acho que muita gente está percebendo que esse caminho, né, que é o caminho aí traçado por Guedes na economia, ele é trágico, né? Então, tanto é que muita gente está hoje assim, voltando para Lula, né? E aqui eu estou falando de pessoas comuns, obviamente, não estou falando de intelectuais, nem de gente que estuda, mas estou falando do cidadão comum, certo? Assim, voltando para Lula, voltando para a esquerda, porque está percebendo que o bolsonarismo, junto com o neoliberalismo de Guedes, quer dizer, só está trazendo consequências negativas para o trabalhador comum. Como você colocou aí, desemprego alto, muita informalidade, certo? Dificuldade de acessar os serviços públicos, certo? Fome, miséria, economia que não anda. Então, assim, eu acho que mesmo para o trabalhador comum, né, mesmo para o senso comum, fica muito claro, né, que essa agenda de Guedes, né, que é uma agenda neoliberal, é uma agenda fadada ao fracasso e que tem como consequência sempre esses problemas sociais, certo? O corolário dela é sempre a tragédia social, certo? Sempre foi assim. Estamos encerrando o nosso segundo bloco de entrevista com o professor, doutor Eduardo Alexandre do Nascimento. Em instantes, teremos o nosso terceiro bloco.